O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus, aqui no canal do Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e novamente com você no nosso estudo aprofundado da doutrina espírita, livro 3. Para você que já conhece o nosso canal, que já nos acompanha, muito obrigada pelo seu carinho e pela sua confiança. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no nosso canal. Você terá a oportunidade de receber a atualização de todos os nossos cursos. Confira! Meus amores, hoje nós vamos trazer a aula de número 21, onde nós vamos refletir sobre a parábola do amigo importuno ou inoportuno. Então, vamos exatamente explicar, à luz da doutrina espírita, o que Jesus quis nos ensinar quando ele nos contou esta parábola. Vamos inicialmente trazer a passagem que encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículos 5 a 8, e depois nós vamos então detalhar para você esse estudo. A parábola nos diz o seguinte: disse-lhes também, qual de vós terá um amigo e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser, não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Esta parábola, meus queridos amigos, ela nos traz, na verdade, 2 ensinamentos, 2 grandes ensinamentos. Nos fala sobre o valor da amizade, e nos fala também sobre o valor, a importância da intercessão divina. Então, nós vamos ter a oportunidade de perceber que Jesus fala da amizade, mas fala também da intercessão que nós rogamos ao Pai. E ele, Jesus, antes de falar de contar esta parábola, estava exatamente falando sobre a oração. Veio ali nos ensinar a importância da oração,
contou esta parábola e depois continuou falando da oração e do rogar a Deus. Então, em sentido muito claro, ele nos mostra nessa parábola que, se nós, humanos, imperfeitos, rogamos a um amigo, e esse amigo, se não nos ajuda pela amizade real e sincera que nos tem, vai nos ajudar, nem que seja porque precisa, de alguma forma, livrar-se daquela importunação. Então, muitas vezes, para resolver o problema, acabamos ajudando de alguma forma, não por uma amizade sincera, mas para acabar com aquele problema e aquela importunação pessoal. Então, Jesus diz: se o próprio ser humano, que é imperfeito, resolve o problema, se não pela amizade, para acabar com a importunação, Deus não ajudaria? Deus não envidaria todos os esforços para amparar seus filhos? Por amor, pela amizade sincera, não para se livrar de nós, como muitas vezes nós fazemos, porque um amigo inoportuno ou importuno nos pede ajuda, nós ajudamos para nos vermos livres. Deus ajuda sempre, nos ampara sempre, porque nos ama. Então, Jesus quer nos mostrar, se nós não deixamos de atender, Deus deixaria? Então, ele está mostrando que nós devemos sempre buscar, sim, o amparo de Deus, buscar, através da oração, o seu cuidado, o seu colo, o seu acolhimento em todos os momentos. Portanto, esta parábola nos faz refletir sobre o valor da amizade e da intercessão. Aqui mesmo na terra, se recorrermos a um amigo quando tenhamos necessidade de um favor, haveremos de o conseguir. Jesus atesta que o verdadeiro amigo não se sente aborrecido pelas solicitações do amigo que corre em acudi-lo. Destaca implicações existentes nos relacionamentos entre amigos, os quais, vezes sem conta, são submetidos a testes. No caso, o amigo é considerado importuno não só porque busca amparo em hora tardia, no momento de descanso, mas também para resolver problema de uma terceira pessoa, que, por sua vez, busca-lhe o concurso fraterno. Trata-se de uma situação em que, existindo laços de verdadeira amizade, os incômodos serão ignorados e o amigo será prontamente atendido. Na verdade, o momento mais propício para reconhecer uma amizade verdadeira é quando passamos por dificuldades. Quando nós estamos estudando as parábolas, é necessário, nós já sabemos disso, entender um pouco da realidade da época, da cultura, dos costumes, para que nós possamos entender por que Jesus trouxe determinadas informações, determinadas situações nas parábolas. Naquela época, era muito comum que os viajantes, eles deixassem, reservassem para a noite, para o fim da tarde, as suas viagens, porque, sendo a Palestina muito quente, viajar no início do dia, na hora do meio-dia, é muito quente, muito estafante. Então, os viajantes, costumeiramente, deixavam para começar suas viagens já no fim da tarde. Então, era natural, era comum que muitas das vezes eles chegassem mais à noite nos seus destinos, exatamente por conta desse processo. E a regra, a lei da hospitalidade, à época, era muito forte. Exatamente por sabermos tudo isso, sabermos da dificuldade de uma viagem naquelas condições, que as pessoas elas eram recebidas. A lei de hospitalidade permitia e dizia que, durante o dia, as portas das casas permaneciam abertas, exatamente para receberem os viajantes. E eles eram recebidos não apenas com um local para permanecerem, mas também com uma boa alimentação. Então, os pães eram feitos no decorrer do dia
e eram dados com muita alegria para os viajantes que chegavam. Só que os pães, eles eram feitos no decorrer do dia e eram usufruídos pela família, por aqueles que ali chegavam. Então, à noite, já normalmente não se tinha mais pães. Eles haviam acabado, ou então eles iam ficando velhos, iam ficando realmente sem ter condições de serem consumidos. Então, percebam que esse amigo que chega e bate a porta à noite não é algo incomum. Na época, era algo muito costumeiro. E por que que o amigo que viu-se ali naquela situação sem ter como atender, o amigo foi buscar um outro amigo para perguntar se ele tinha pães para lhe emprestar? Exatamente pela lei da hospitalidade. Quem não recebia de uma maneira mais farta possível aqueles que chegavam, desrespeitavam aquelas leis sociais. Então, o amigo que recorre ao outro, aí são vários amigos. Primeiro o viajante recorrendo a um primeiro amigo, e esse primeiro amigo, por não ter como recebê-lo, recorre a um outro para que pudesse ajudar. Então, por isso que nós identificamos ali que Jesus trouxe a parábola nesse contexto. E o que nós estamos a perceber? Que quando tudo está bem, quando tudo está muito tranquilo, é fácil ser amigo um do outro. Difícil é quando nós estamos passando por dificuldades, nós, nossos familiares. É nesse momento que nós vamos perceber quem realmente é nosso amigo e perceber se nós realmente somos amigos daqueles que estão em necessidade. Porque ser amigo enquanto as coisas estão bem é muito tranquilo e fácil. Agora, quando o nosso irmão demonstra não estar bem, como nós temos reagido? Nós temos amparado, auxiliado, nos movimentado, não para nos vermos livres do amigo, mas realmente porque a preocupação, a dor, a dificuldade dele é a minha também. Nós nos empenhamos em ajudar? Como nós estaríamos, em que condição nós nos veríamos se isso tivesse acontecido conosco? Então, é uma oportunidade para nós refletirmos sobre nós mesmos. As afeições, quanto às plantas, reclamam cultivo adequado. Compreensão não se improvisa. É obra de tempo, colaboração, harmonia. Existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento. Não te esqueças da atenção, do adubo, do irrigador. Tudo precisa ser regado como uma plantinha. Se nós deixarmos de dar carinho, dar amor, dar atenção, aquela amizade vai ruir, aquele relacionamento vai ruir. E lembremos que a verdadeira amizade é construída pelos laços do amor. E o amor está junto em qualquer momento, nas horas boas e nas horas desafiadoras também. Portanto, vamos ter esse cuidado em relação às nossas amizades, poucas, muitas, isso é muito particular, mas que nós tenhamos esse cuidado de realmente valorizar, cuidar e nos preocuparmos verdadeiramente com o bem-estar daqueles que nós chamamos de amigos. Nos círculos de amizade, contudo, é comum encontrarmos amigos importunos. A despeito das qualidades que possuem e dos vínculos fraternos existentes, não possuem o necessário discernimento que garantem as boas relações sociais. Incomodam, aborrecem, estabelecem constrangimentos, dificultam a vida em comum, uma imposição aqui, uma provocação ali. Em dado momento, são gentis e dedicados. Noutros, são ásperos e autoritários. Trata-se de situações conflitantes que exigem dos envolvidos tato, paciência e tolerância. Abstenhamo-nos, porém, tanto de feri-los através do comentário desairoso, quanto de lhes interpretar diretrizes inesperadas à conta de ingratidão. Meus amores, como nós temos as nossas imperfeições ainda, é difícil para nós agirmos
com esse tato, com essa paciência, com essa tolerância diante daqueles amigos que incomodam, que aborrecem, que causam constrangimentos, que dificultam a vida em comum. Exige de nós paciência, exige de nós realmente um esforço para que nós possamos viver em harmonia. Porque quando nós já buscamos o bem, quando nós já estamos sintonizados no bem, uma pessoa dessa que está numa outra vibração, numa outra sintonia, causa naturalmente um choque vibratório. Até às vezes faz com que nós não nos sintamos muito bem ao lado dessa pessoa. E é um esforço para nós nos mantermos ali numa situação dessa. Digo e repito, porque ainda somos imperfeitos também. Jesus ou espíritos numa condição evolutiva diferente da nossa, muito provavelmente sabendo e mesmo sentindo ali uma diferença vibratória, talvez não se sentissem incomodados com aquela presença por reconhecerem no outro um doente, uma pessoa ainda espiritualmente necessitada de amparo, de instrução, de amor, de acolhimento. Mas nós ainda temos essa dificuldade. Por isso, a mensagem de Jesus, por isso o Evangelho, por isso a parábola, para que nós possamos, através dessa reflexão, tentarmos um esforço sincero de ajudarmos esses irmãos necessitados, de não agirmos com ingratidão, de não agirmos com revolta, de não agirmos com ironia, de não agirmos com desrespeito, que nós possamos ali tentar, dentro das nossas imperfeições, nos esforçarmos para darmos um exemplo de amor. Nem sempre nós vamos conseguir, mas o importante é nós nos esforçarmos para isso. Nós sabemos que também não dá para exigirmos de nós além do que somos capazes de dar. Mas o esforço é meritório. Então vamos nos esforçar, fazermos dentro daquilo que conseguimos, mas seguirmos nos esforçando para darmos sempre o exemplo do amor e nunca da discórdia. Procuremos, então, envolvê-los em pensamentos de simpatia e confiança, a fim de que nos reencontremos mais tarde em mais altos níveis de trabalho e alegria. Reconhecemos que há muitos amigos importunos na vida. Nós mesmos podemos ser assim qualificados em diferentes oportunidades. Para isso, entesouremos serenidade. Serenidade que nos sustente e nos ajude a sustentar os outros. Essa serenidade, essa paz de espírito, todos nós almejamos. Mas é uma conquista individual, é uma conquista interior e é uma conquista gradual, com esforço diário para mantermos a nossa paz, a nossa serenidade, o nosso equilíbrio. Nós vamos conseguindo também ajudar os outros a encontrarem essa paz e essa serenidade. O amigo importuno deve ser amparado pelas nossas preces e tratado vida fora com carinho e afeto, jamais como um peso. Não lhe recusemos a presença em nossa vida. Cedo ou tarde ele se ajustará perante a lei de amor, da mesma forma que nós também. Aceitemos, pois, os seus incômodos, suas aparentes imposições, agindo com retidão, sem desprezo, não lhes acatando, porém, exigências descabidas. Estejamos com ele, oremos por ele, oferecendo-lhe o abrigo da compreensão e da amizade. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade. Quantas vezes a Boa Nova registra a ação de Jesus em favor dos sofredores e desvalidos por intercessão de terceiros.
Então, aqui ele vem mais uma vez nos falar como nós podemos e devemos trabalhar o nosso coração para lidar com pessoas importunas, amigos importunos. É procurando agir com caridade, com amor, como ele diz aqui. Se nós talvez não tenhamos condições de fazer muito, que possamos orar por eles e tratá-los com carinho e afeto, não como um peso, e nem lhes recusar a presença em nossa vida. Se eles ainda agem de forma inadequada, talvez, num convívio conosco, através do exemplo, eles possam, pouco a pouco, modificarem-se, aprimorarem-se, melhorarem como seres humanos. E agora adentrando mais especialmente na questão da intercessão. Nós estamos a todo momento intercedendo uns pelos outros. Alguns amigos intercedem junto a nós para ajudarmos outros. Nós estamos intercedendo por nós e por outros. Nós estamos a todo momento pedindo o amparo e o auxílio da divindade. E Deus, na sua bondade, misericórdia e amor infinito, ajuda a todos nós. Recebe a intercessão de inúmeras pessoas, de inúmeros espíritos, e ele sempre ali está, disposto a ajudar. Claro que a intercessão, ela é benéfica. Não significa dizer que tudo aquilo que nós estivermos a solicitar ao Pai será concedido, porque ele vai e precisa examinar o nosso merecimento, as nossas necessidades, as condições em que nós nos encontramos, mas nós nunca deixamos de ser amados e amparados dentro daquilo que nos cabe pelo Pai. Então, Jesus mesmo atendeu a inúmeros sofredores a partir da intercessão de terceiros. Então, essa intercessão que nós vimos na parábola, ela é importante. Em alguns momentos, nós seremos aqueles que irão interceder em benefício de outros. Em outros momentos, nós seremos aqueles a quem alguém virá interceder em benefício. Mas que nós estejamos sempre de corações abertos para ajudar. Porque não é para isso que nós aqui estamos? Para que nós possamos lembrar do amparo constante do Pai e para que nós possamos ser úteis. Então, os amigos importunos ou oportunos também nos trazem sempre essa condição de fazer mais e melhor. O problema difícil ao nosso lado ou à distância de nós tem a finalidade de enriquecer-nos a experiência própria, habilitando-nos a solução dos mais intricados enigmas do caminho. Se um amigo nos ofende, voluntária ou involuntariamente, não devemos nos conduzir por melindres, pelas suscetibilidades ou mágoas. Nas relações fraternas, faz-se necessária a presença da compreensão e da tolerância. Devemos relevar as ofensas, por maiores que sejam. Aqui é uma grande dificuldade de todos nós, da humanidade. Ainda nos magoamos, ainda nos ferimos, ainda nos sentimos realmente prejudicados, direto ou indiretamente, pelas pessoas, e ficamos ali remoendo aquele sentimento de mágoa, aquele sentimento de mal-estar em relação a outra pessoa, e temos muitas dificuldades, na verdade, de perdoar. O não guardar ofensas, sermos tolerantes, relevarmos aquilo que fazem conosco, é perdoar, é não nos sentirmos tocados, feridos por aquilo que nos fazem, de forma voluntária ou involuntária, mas de alguma forma nós nos sentimos injustiçados, nós nos sentimos feridos. E sabemos como é difícil perdoar. Ficamos ali dias e dias e dias remoendo no nosso coração, na nossa mente,
algo que fizeram conosco e nós nos sentimos prejudicados. Isso não nos faz bem. Então, não significa dizer que nós já vamos conseguir, no dia seguinte, imediatamente ao fato ocorrido, conseguirmos não nos sentir magoados, conseguirmos perdoar, relevar todas as ofensas. Nós precisamos de um tempo, como nós dissemos, somos frágeis ainda, mas que seja um esforço constante, que todos os dias eu possa dizer para mim mesma: eu não gostaria de guardar, não quero guardar mágoa em relação a essa pessoa. Ajuda-me, Senhor, a tirar este sentimento do meu coração, porque não me faz bem e eu quero evoluir. Eu quero sair daqui sem mágoas. Eu quero conseguir olhar para essa pessoa com um olhar de carinho, mesmo que não seja recíproco, mas que esse sentimento de amizade, de respeito e de amor sempre parta do meu coração, embora possa eventualmente ou ainda não ter vibração, não ter ressonância no coração do outro, mas que no meu possa ter sempre. É um esforço que nós precisamos fazer diariamente. Vamos conseguir um dia? Vamos sim, certamente que vamos, mas precisa desse esforço inicial. Quando nós formos espíritos puros e elevados, nem iremos nos magoar. Mas como ainda não somos, precisamos desse empenho. O dom mais precioso que existe é a amizade. As paixões esfriam. Se bem cultivada, ela se perpetua, amplia e se fortalece ao longo do tempo. Devemos atender as pessoas por amizade ou solidariedade, jamais para se ver livres delas. Esta é a atitude cristã e espírita. O amigo importuno busca auxílio na hora mais propícia, quando surge a necessidade, e também por ser o momento em que será possível testar a capacidade de fraternidade de quem apresenta condições para socorrer. Momento de suma importância na vida de qualquer pessoa. A verdadeira amizade, porém, não considera os sacrifícios, sabe que não deve delegar a outrem o que lhe cabe realizar. Muito relevante o fato que é colocado pela nossa apostila, quando diz: o amigo importuno busca auxílio na hora mais propícia, que é quando surge a necessidade. Nós imaginamos, poxa, mas à noite, no meio da madrugada, isso não é hora. Mas a necessidade não escolhe hora. A necessidade, ela surge. Então, na hora que ela surge, é ali o momento oportuno, o momento propício, o momento necessário para pedir ajuda, para pedir amparo. Ninguém está pedindo ou pediria amparo se não necessitasse. Então, ao invés de nós questionarmos ou condenarmos aqueles que nos pedem ajuda, muitas vezes numa hora que nós necessitamos ou consideramos inadequada, reflitamos. Não é agora que ele necessita? Não é agora que essa situação delicada se fez presente? Então é o momento de pedir o amparo. E que bom que eu estou em condições de ajudar. Que bom que eu estou em condições de amparar, porque eu poderia estar numa situação pior. Eu poderia estar tendo que pedir o amparo, porque a necessidade poderia estar em mim. Mas Deus me presenteou com a possibilidade de ajudar. Então, não pensemos e nem consideremos os sacrifícios, mas, na verdade, tentemos ficar felizes pela oportunidade de sermos úteis. Meia-noite indica o fim de um ciclo diário e começo do outro. Pode ser aplicado igualmente no encadeamento do ciclo evolutivo do ser. De um lado, o teste aferidor de uma etapa concluída. Do outro, o início de novo processo ascensional, caso tenha ocorrido aprovação no teste. Hora propícia quando é possível testificar o nível de aprendizado moral de quem atende. Aqui podemos também entender a questão da noite e do dia, como a noite
indicando o fim de um ciclo evolutivo de testes, de aprimoramentos, de provas, de expiações. E nós possamos, então, estar no início de um novo ciclo, um ciclo que inicia se nós formos devidamente aprovados nos testes, naquele ciclo anterior. Nós estamos sempre passando por ciclos, porque a cada momento nós estamos tendo a oportunidade de nos renovarmos, evoluirmos e crescermos. Então, entendamos também sempre as oportunidades que nos chegam como oportunidades de fechar ciclos e criar novos e positivos ciclos de vida. Quando Jesus entrou vitorioso em Jerusalém, por ocasião do Domingo de Ramos, Bartolomeu, feliz, perguntou: por que tanta tristeza, Senhor, se estamos triunfando de tantos inimigos? Jesus respondeu: Bartolomeu, Bartolomeu, vencer, mesmo tendo inimigos, é sempre fácil, porque os inimigos se colocam à distância, por si mesmos. E profundamente desencantado, ele disse: a batalha mais árdua é vencer com os amigos. O que Jesus quis nos dizer? E trazemos essa informação no nosso último slide. Quer dizer o seguinte: os inimigos normalmente estão longe de nós, não estão nos influenciando diretamente. Diferente daqueles que estão conosco, dos nossos amigos, mas que trazem as suas imperfeições, as suas dificuldades, as suas mágoas, as suas, muitas vezes, suas vaidades, suas falsidades. Difícil é nós vencermos com eles aqui perto, porque as dificuldades estão ao nosso lado. E nós sabemos que Jesus tinha ali também, junto a si, amigos, por exemplo, teve a figura de Judas. Difícil vencer com os amigos. Os inimigos já se mostram e já se colocam na condição de inimigos e se colocam longe. Os amigos se dizem amigos, estão perto, mas nem sempre o são. Então, por isso que também nós nos entristecemos diante de situações como essa. E Jesus também sabia dessa dificuldade, desse desafio. Mas assim como ele, nós também podemos vencer. Nós podemos deixar que o amor prepondere em nossos corações. E com isso, vamos conseguir ajudar sempre a nós mesmos e aos outros. E com isso, meus queridos amigos, nós vamos finalizando mais uma aula do nosso EAD, livro 3, agradecendo sempre a você pela presença. Espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, curta, nós agradecemos muito. Se eventualmente teve alguma dúvida, deixe nos comentários do vídeo e nós vamos responder com muito carinho. E se você acha que esta aula pode ser útil a alguém, compartilhe o nosso link. Meus amores, meus queridos amigos, muitíssimo obrigada, minha gratidão sempre. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, com a permissão de Deus. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.